Nesse documentário, buscamos evidenciar fragmentos da história da capoeira na cidade do Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, a gente partiu ao mesmo tempo de lugares e não lugares, singulares e múltiplos, na medida em que a memória da capoeira é contada a partir das experiências vividas dos mestres na construção histórica e na afirmação social da capoeira na cidade. Ao final do projeto, tenho compreendido que as narrativas dos mestres são como marcas corporais e as suas memórias são como cantigas que nos convidam a entrar em mais uma roda, afirmando novamente a capoeira como um lugar de convívio social. Cheguei aqui já no final de 79 para início de 80. Nessa época eu não tinha pretensão de vir morar em Natal. Eu trabalhava na Gradiente de São Paulo e vim passar férias, né? Saí de São Paulo, estava um tempo frio, né? Cheguei aqui, esse sol imenso, quente, né? Esse calor. E durante o período que eu estava aqui de férias, eu estava me exibindo na praia, o pessoal pôde assistir, me perguntaram que arte era aquela, achando que era Kung Fu. Eu falei, não, isso aqui é capoeira. Então o senhor já veio de São Paulo com a capoeira? Já vim de São Paulo, já era professor formado na época, né? Estava me formando em São Paulo. Eu falei, isso aqui é capoeira. Eu comecei a fazer um gigato, acho que isso não é Kung Fu não, falando capoeira. E naquela época a grande moda era Kung Fu, era Bruce Lee, era aqueles filmes de Shaolin, aquelas coisas. E aí o pessoal pediu para ensinar, ensina esse negócio aqui e tal. E aí eu comecei a passar os treinos. Quando eu vi à tarde da minha casa já tinha lá um grupinho. À tarde já saímos para dar um treino. Depois já apareceu um fundo de quintal, fomos lá. Fizemos um birimbau no lugar da cabaça. A gente usamos uma lata de leite ninho. Furamos a lata, botamos um arame, fomos lá bater, fazer zoada. Até a gente não sabia aqui onde conseguir cabaça, né? O pessoal não sabia nem o que era isso. E aí a gente fez essa roda e ficando e gostando. E acabou o meu mês. Desse mês eu não voltei mais para São Paulo. Essa residência onde iniciou era em que bairro aqui? No bairro das Rocas. Foi lá onde começou a coisa e de lá se expandiu. Porque quando eu formei esse grupo, a gente começou a se encontrar na praia, fazer apresentação nas praias. Depois começamos escolas, praças públicas e aí começamos a tomar conta da cidade. Que praças que vocês circulavam na cidade? Olha, na Praça André de Albuquerque, né? No centro da cidade, na Praça Cívica. Eu tive academia também ali no centro da cidade, de frente ao Banco do Brasil, né? Tive academia também na Praça André de Albuquerque. Durante uns 4 anos tive academia lá. Então lá foi a coisa começou já a crescer. A capoeira era vista só como folclore. Fora dessa época, a capoeira não era nada. Falar em ensinar capoeira na escola era absurdo. Ninguém queria, ninguém permitia. Então eu enfrentei aqui um período difícil de discriminação, de preconceito. Nós andávamos, íamos fazer uma apresentação, através de algumas escolas conseguimos tickets, né? A gente tinha de umas, outras não tinha, a gente tinha que ir a pé com o berimbau, com os pandeiros, os tambores, e aí o pessoal já lavava os macumbeiros. Naquela época a gente jogava mais próximos, tinha um contato maior, sentia mais o outro capoeirista, né? Era agressivo, porque ele roubava muito, batia muito, mas batia aí apertava a mão, batia e se abraçava no final de cada jogo. Tomava um chute no nariz, ia lá, limpava, voltava, abraçava o cara. Pô, meu, obrigado, vacilei. Hoje em dia os capoeiristas estão distantes.
Você entra numa roda, entra um pulando para lá, um pulando para cá, um já começa a fazer uma sequência que aprendeu na academia, o outro faz a dele aqui. Parece que é uma disputa de quem é o melhor. Foi convidado a fazer uma apresentação no centro de turismo, né? E lá era um espaço onde vários grupos se apresentavam. Foi lá onde eu tive contato também com outro pessoal de capoeira, que era de um grupo também antigo, de folclórico, chamado Asa Branca, das Quintas, de Seu Guedes. Eles também tinham capoeira, tinham um pouco de zambê, e tinha o seu Cornélio da Soca, que mostrava o araru nas danças, o seu Manuel Marinheiro, que mostrava o pastoril, e a gente entrou com a capoeira lá, ganhou esse espaço lá, foi um trampolim dali, desse trabalho no centro de turismo. Depois, com um ano depois, centro de turismo, tem uma história muito grande ali, uma participação muito importante. É por isso que hoje eu volto, eu estou lá nas quinta-feiras, estou fazendo uma apresentação lá, porque foi ali que nós começamos, foi ali que tudo surgiu, essa coisa da divulgação, da massa, de mostrar capoeira para o estrangeiro, para o turista que vinha de qualquer parte do Brasil para cá para conhecer a nossa cultura. Dali começou, com o tempo nós fomos para os astrais, já começou essa coisa de show, de espetáculo, né? Que hoje cresceu, hoje a capoeira está. Mas o amor permanece, pra fortalecer os três, a capoeira aparece, o mestre de fundamento, usa a capoeira nova, para melhorar a vida dos alunos na escola. Neutralizando os conflitos que tem na sociedade, abrindo os olhos dos jovens, mostrando a realidade. E o amor é a luta, meu Deus, luta pela liberdade, camaradinha, viva meu Deus, viva meu Deus, camaradinha, viva a Patinha, viva a Patinha, camaradinha. Meu nome é Marcos Antônio Gomes de Carvalho. Eu nasci em Tanguaretama, uma cidadezinha do Rio Grande do Norte, em 1954. Fui pelo movimento de capoeira que existia na escola de samba Asa Branca, que era a escola de samba mais antiga na cidade, onde tinha uma série de... Em 1967, uns baianos e cariocas que vinham fazer curso aqui no CIAT, no Centro de Formação de Marinheiro, chegaram esse grupo de alunos, uns tinham passado pela escola do mestre Bingo, outros tinham relação com Angola, mas pelo que eu apanhei, era muito mais a linhagem do mestre Bingo. E eles faziam uma colherê, fizeram o enredo da escola em 67, a escola foi campeã, com uma ala de capoeira, com uma ala de maculelê. Em 68, a escola não saiu, morreu alguém da família, mas passou um carro lá na frente de casa, uma caminhonete, com um monte de gente em cima, e uns birimpaus, tocava, né? Poxa vida, ali que é a capoeira. Então, depois, em 68, eu me aproximei. Depois do carnaval, eu me aproximei do Fernando Guedes, que era um dos filhos do mestre Guedes, da escola de samba. E o Fernando conhece aí umas pernadas, uma manobra de capoeira. Aí ele disse: os caras deixaram aí o negócio. E eu, as pernas compridas, eu tenho vontade de dar para ele dar umas pernadas aí, porque eu não tenho nada para me defender. Sou magrelo assim, tudo aí. O Fernando disse: rapaz, eu vou lá na tua casa, que era tudo perto ali no Alecrim, e tu vai lá na minha também, no quintal. Ele foi me passando uns passos de capoeira. Comecei capoeira em 68, 69 já saí na escola de samba, da capoeira. Aí as outras escolas foram tendo a necessidade de botar uma ala de capoeira, porque era um destaque na escola. Aí foi proliferando.
Tanto quando o índio chegou aqui em Natal, nas Rocas, ele já caiu dentro da escola, que a gente fazia também, a gente não dava para rival, para concorrente. O Fernando Guedes foi meu professor de capoeira, e acho que foi assim o primeiro formal que teve no estado, porque ele ia visitar as outras escolas e dizia, vamos jogar um pouquinho, quando eles quiserem mais a gente para, não vamos dar nada para esse cara não. Eu até dizia, puxa, mas se a gente não ensinar, vai chegar outro, vai ensinar. E chegou depois o índio e deixou muita capoeira nas Rocas. Aí depois nós fizemos uma quadra. Aí foi. Eu não ensinava no colégio, e quando eu fui ensinar nem podia. Depois eu aluguei uma sala. Sabe em que ano, que época? A sala foi em 79. O senhor tinha 25 anos. Por aí, né? Lá na rua Câmara Cascudo, gravou que tem uns caminhões, primeiro lá, não deu certo. Não tinha acesso de pessoas para pagar, não podia manter. Aí não funcionou, como as tentativas sempre foram assim, o baiano chegou, botou, não resistiu, porque o pessoal, olha, se hoje olha de forma atravessada, antigamente fechava os olhos. E quem é que joga capoeira? Quem é que tem mais praticantes de capoeira? Então, se você passa numa escola de comunidade, enche de capoeiristas. Se você for para... Eu trabalho em escola particular e sei da dificuldade. Eu fui para lá até por conta da capoeira, porque o grande avanço que eu fiz depois foi resistir. Eu falei, não posso parar. Capoeira resistiu até aqui, eu vou resistir. Se alguém está dizendo que eu não posso ensinar capoeira na escola que eu trabalho como professor de educação física, porque não é esporte olímpico, eu vou encher as ruas de capoeira, eu vou contribuir para encher as ruas de capoeira. Quando encher as ruas de capoeira, e aí a capoeira entra pelas escolas, porque os meninos vão para a escola, com sua cultura, ele não vai só com a cabeça, ele vai com a emoção, ele vai com a vida que ele tem. Ele entra com a capoeira, que é a cultura dele. E quando entra, aí vai facilitar, porque aí a gente faz a trincheira da resistência cultural e impõe. E é assim que ela impõe, porque muitos diretores de escolas não querem ainda hoje. Mas os alunos chegam e dizem, nós queremos. Porque em 64, as escolas de samba vinham sempre recebendo esses elementos. Mas era coisa pontuais, eles iam embora, não deixavam cimento, e esses deixaram no Asa Branca. Mas eu já existia, da época, quando eu cheguei, existia Fernando Guedes, existia Gileno, que era o corpo bombeiro vivo, Sargento Gileno, Gilvan, o irmão de Gileno, Zé de Bia, que só fazia tocar o pandeiro, era um pandeirista da escola, e sempre se juntava com a galera da capoeira que alimentava no pandeiro. Zé de Bia, Gilvan, Gileno, Jairo da Borborema, da Alecrim, Paulinho, que era um colega de Jairo, que já tinha passado para Paulinho, quer dizer, umas pessoas que teriam mais interesse, um passava para o outro, sempre pessoas que tinham vindo com a escola de samba. Ou aí vem a Marinha, ou lá no Asa Branca era São Guedes. Então a minha história foi tentar colocar, e coloquei já 21 anos que ela está dentro dos jogos escolares. Quer dizer, o que o professor não deixou fazer, terminou acontecendo mesmo. O turismo com a ciência do folclore que deu um impulso, a capoeira não para, ela só tem a crescer. Só tem a crescer. A qualidade do que se ensina que vai ter que melhorar. E cada um vai ter que melhorar. Na hora que o mercado é mais concorrido, então há uma exigência maior do professor, da qualidade do ensino. Eu comecei a capoeira, os comentários principais que eu tive foi através do mestre Marcos, né? E através dele, através do formato dele que eu estou com vocês, entendeu? Que com certeza foi o pessoal do Sr. Guedes, né? O pessoal do bairro Antônio, o pessoal mais antigo,
no sinal tinha um capoeirista que fazia o Vasculha, o Touro Novo, né? Acho que foi aluno do mestre Sara, né? Da Bahia. Então os comentários nossos foi por aí. Eu era criança ainda, 10 anos de idade, quando eu vi capoeira pela primeira vez, foi o pessoal ali na 16, numa escola onde eu estudava, João de 13, entendeu? E por sinal, na época eu vi aquele movimento, mas fiquei sem saber o que era, né? De repente um pedaço de pau, uma cabaça que parecia até um coco, um arame, e fiquei assim empolgado. E quando cheguei em casa falei com a minha família, meu pai era armeiro, ele discriminou logo, entendeu? E foi aquela pressão em cima. E daí veio aquela vontade de sair na rua, vendo onde é que tinha, por sinal conheci um pessoal na rua Nações Unidas, fazer uma capoeira, eu acho que da família de Givaldo, um capoeirista e tal. E daí eu comecei a aparecer na roda de capoeira, né? Visitei o mestre Marcos, eu acho que já estava com um certo trabalho em São Paulo do Poterri, acho que por volta de 85, 86, quando era na casa dele. E na sequência eu comecei a frequentar a roda na Praça de João Maria, que era do mestre Índio. Os contatos maiores eram com o mestre Marcos, com o mestre Índio, né, com o Canelão, também já teve o trabalho junto. E o pessoal de fora assim, que me incentivou e que eu cheguei a evoluir na capoeira realmente, hoje em dia eu sigo o sistema baseado na Badá Capoeira, o mestre Camila de Juninho. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, como é que era na cidade, essas rodas, nas praças, o pessoal parava para assistir, tinha um preconceito, como é que o senhor via isso? Não, eu via que o pessoal sempre admirava, né? É tanto que sempre teve um bom número de adeptos praticantes de capoeira, né? Agora, sempre surgia aquela rivalidade, né? A rivalidade dos capoeiristas, e às vezes pintava aquele estigma um pouco negativo, mas que a aceitação, assim, de pessoas praticantes sempre foi um bom número, diria. Dessa vez perguntaram a seu pastinha o que é a capoeira. E ele tem um mestre respeitado, ficou um tempo calado, revirando a sua alma. Depois respondeu com calma, em forma de ladainha: a capoeira é um jogo, é um brinquedo, é se respeitar o medo, é dosar bem a coragem. Quando foi no dia 4 de maio de 1987 eu fundei o grupo de capoeira Luandaí, né? Com a finalidade de tirar as crianças da rua, os adolescentes, entendeu? Para não ser grupo para prostituição infantil. Enfim, para ocupar a mente dele, no horário que ele não estivesse na escola ou em casa. E daí eu comecei a dar um terreno baldio, depois fiz um piso, depois comecei a construir umas paredes, né? E daí hoje em dia eu tenho fruto melhor, né? Que é uma sériezinha, apesar de estar parada por falta de apoio, mas eu acredito que daqui para o próximo ano deve acontecer alguma imagem de Que bacana você. é nas quintas. Nas quintas. No momento estou fazendo um trabalho muito bonito a criança, pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura. Eu atendo por dias mais de 80 crianças. Mas o Marcos foi pioneiro, começou. É um trabalho sério também da Secretaria de Educação, né? Uma pessoa formada em Educação Física. Eu acredito que foi a partir daí que a sociedade começou a acreditar mais, principalmente quando se trata de escola particular. Atualmente eu vejo que a capoeira, Natal assim, quando se trata de grupos, está muito separado. Tem que ser capoeirista, tem que jogar tudo.
Essa coisa da capoeira regional é muito tipo da Bahia, né? Tipo assim, a rivalidade é de lá. No começo, quem fazia o quê? Estivador, cabeceiro, que trabalhava no púlpito. A forma de extravasar, a forma de mostrar que a periferia estava viva. Tudo que acontece na periferia, você pode prestar atenção. Olha, houve um grande boom da capoeira natal, foi nos anos 80. Como eu falei com ele, chegou aqui, ele fez o quê? Ele tirou da periferia e começou a colocar na escola. Até na catedral, a gente já fez uma de capoeira interessante, antes do padre rezar, a gente estava fazendo capoeira lá. Na realidade, a moda muito grande foi nos anos 90, porque começaram artistas a praticar capoeira. No Alecrim, por exemplo, no Alecrim eram 11 amigos na capoeira no grupo. Então a gente fez esses 11 amigos, a gente formou um grupo dentro do Alecrim, na Guarita, e começou a terminar. Então de 11 passou para 24, passou para 30, formou um grupo ali. Que ia para Mãe Luísa, para Felipe Camarão, para Estrada Esperança, a gente tinha aquele... Conhecia todo mundo se conhecia, todo mundo fazia roda. Antes do Guedes, existia Touro Novo. Touro Novo foi um lutador de luta livre, que ele, na academia dele, ele montava, ele botava o pessoal treinar capoeira, ele fazia capoeira. Fazia capoeira. Eu descobri isso porque, assim, tem um senhor que morava onde eu morava, que cabeceiro, como eu falei que fazia capoeira, e ele fazia luta livre, ele falou, pô, eu fiz capoeira. As capoeiras que tu fez? Ele fez, eu fazia isso, fazia aquilo. Com quem? Touro Novo. Depois de Milton Guedes teve Milton. Milton ele foi ex-fuzileiro, treinava capoeira, então ele era aquela capoeira mais objetiva também, que era muito importante a capoeira. Depois de Milton existiu, teve aqui também, até que eu encontrei o Alexandre que estava comentando comigo, existiu um mestre chamado Mestre Mário. O Mestre Mário veio da Bahia, ele dava aula na Princesa Isabel ali. Tem uma citação de Câmara Cascudo do livro dele, que ele fala sobre as pernadas que existiam entre a Ribeira e o centro da cidade, que era praticamente inimigos. Quem era do centro era uma coisa, quem era da cidade era uma coisa, cidade alta, quem era da cidade da Ribeira era diferente, então tinha pernada lá. Inclusive ali na rodoviária velha, que agora vai ter aquele museu, existia uma pontezinha, ali passava um rio, que separava o centro da cidade da Ribeira. Que ele, no livro dele, citava as pernadas, as cabeçadas, que citava a capoeira na época. Existia. Teve também um cara muito importante, cara, na época dos valentões. No Natal, assim, no Brasil, surgiu muitos valentões, né? Era Nego Chimba o nome do cara. Ele lavava roupa. Ele chegava ali na Mercado da Redinha, né? Ele chegava na Mercado da Redinha e falava assim, quem quer brigar? Tô afim de brigar, quem é o valentão aqui? Vamos na pernada, na beliscão, na navalhada, no corte, na cuspida. Quem quiser a gente briga de todo jeito. E brigava. Mas o Índio e o Marcos, os dois mestres, eles começaram a trabalhar com capoeira diferente. Existe uma rivalidade entre eles. Na época não tinha rivalidade entre os dois. Mas os alunos existiam uma rivalidade. Queriam ter essa rivalidade. O melhor jogo que eu vi, os dois mestres, foi aqueles dois. A gente estava numa apresentação na Secretaria da Cultura, de Educação, alguma coisa assim. E os dois foram jogar. Cara, eu olhei o jogo dele, nunca tinha visto os dois jogar tanto. E eles só o Marquinhos jogou. Era colado, era aquela coisa bonita, mais fechada. Tipo assim, tu vai pra lá. Ou então cuidado. Muito maravilhoso. E eles dois, aí começou a dar frutos. Veio eu, Irani, Canelão, Lulinha. Aí veio do Marquinhos, Jeromil, do Alexandre. Começou a vir mestres, né? Desses mestres começou a vir mais alunos, mais conceituados. Ou seja, a capoeira ficou melhor de se fazer. Nunca a capoeira em Natal teve briga. Procure saber dos anais da história se houve alguma rivalidade de capoeira brigando. Nunca houve. Nos anos 80 a coisa já era outra coisa, já tinha muita gente já fazendo capoeira. A gente já começava a descobrir em alguns focos de capoeira, ali pelo Camarão, Quintas, já tinha focos. Agora realmente o que a dificuldade que a gente tem é saber de onde essas pessoas vieram. Alguns falam que aprenderam ali no Asa Branca, ou com alguém do Asa Branca, entendeu? E foram divulgando capoeira da forma que eles aprenderam, entendeu? Dedicar mais à pesquisa, eu comecei a perceber que não, a capoeira é no Brasil. A capoeira se espalhou, tudo quanto teve reduto de escravo, teve a presença das lutas africanas. Nos anos 60, os registros que eu tenho exatamente, na Casa de Guedes, realmente, registro forte de capoeira. Aí você vai ter que pesquisar na Praça Gentil Ferreira, porque fica perto do CAT,
né? Que aí tem os capoeiras carioca, baianos, são eles que vão para casa de Guedes. Inclusive um chega a namorar com a filha de Guedes, foi ela que me deu essas fotos, entendeu? Foi ela que me deu uma dessas fotos. As últimas que tinha, porque eu tive a oportunidade de ver muito mais, de jogo de capoeira, para registrar em foto. A presença do mestre Canjiquinha. Entendeu? Esse é o maior registro que nós temos de capoeira no estado. O Marquinhos é que vai realmente, Marquinhos, tem Milton Martins, antes de Marquinhos, 75. E Marquinhos, quando ele começa a dar aula, ele cria um grupo. E dá o nome de grupo Filhos de Zumbi. Eu nunca vi Milton Martins jogar capoeira. Ele sempre, quando alguém ia lá, ele se esquivava e não aparecia para jogar. Ele disse que é discípulo de Pinato. Era jogada. A capoeira era aquilo que eu falei, era uma capoeira simples. Né? Não se cobrava muito a ritualística, não. Era um jogo só de pernada, tipo a capoeira carioca. Aquele jogo de pernada. Parnada, que é chata. Tinha muito essa dobra. Já o Marquinhos, não. Na época eu não registro violência dentro da capoeira, não. Sabe quando é que eu vou registrar violência dentro da capoeira? Nos anos 80, com a chegada de índio. Grupo de capoeira mesmo, movimento de capoeira tinha, o movimento que é o maior movimento mais forte de capoeira do estado era dentro de Bosa Branca. Tinha um pessoal também fazendo a capoeira nas rocas, né? Mas sem nome de grupo. O primeiro grupo de capoeira também que eu tenho registrado é o Filho de Zumbi. Quando eu ia com esse pinball para academia, um menino passou e disse: olha, manhã, aquele menino vai brincar de índio. Por isso que eu digo a você que não existia muita discriminação com a capoeira. Né? Ela começa a surgir quando a capoeira começa a crescer no estado e as pessoas começam a entender a história da capoeira, a imagem que passava da capoeira pra gente. Eu acho que onde a gente vai encontrar a capoeira, ela entra por via marítima, né? Ela entra pelos portos. Né? E existe essa discussão, esse discurso de que a capoeira ela é rural, né? E existem alguns pesquisadores que não, que ela é um movimento urbano. Desse discurso, né? Mas a gente também não tem certeza, a capoeira nunca pode afirmar nada. A capoeira do Brasil, ela se manifesta de várias formas. Você sabe onde é que você vai encontrar alguma coisa semelhante à nossa capoeira? Lá naqueles redutos de quilombo ali de Cimbaúma, né? Foi lá que Severino Guedes falava para mim que ele aprendeu capoeira ali na região São José do Pibu. Quando ele vem para aqui, ele já vem capoeirista. Ele já vem formado em capoeira. E aí ele chega ele conversando com ele falou assim: eu cheguei em dezembro de 79. Dezembro de 79. E comecei a dar aula de capoeira em janeiro de 80. Fui muitas vezes lá na roda dele, nas rocas. Muitas vezes eu fui para lá, eu, Ivanilson, Joãozinho, quando eu andava com o Ivanilson, João Dentro, fui muitas vezes jogar capoeira lá por questão de ciúme, de dizer que o mestre Marquinhos é melhor do que índio, porque os alunos é melhor, que índio joga mais do que Marquinhos. Mas briga com essas coisas de menino do bucho grande, entendeu? Aí essa é a rivalidade que começa por aí mesmo, entendeu? Mas eu digo a você que as brigas, a rixa mesmo, aconteceu mesmo, mas por aluno mesmo. Os dois eles chegaram a se encontrar e jogar? Você já viu alguma vez? Lógico, eu cansei de ver Marquinhos jogar, isso aqui eu falei nesse tanto. Nunca ouvi os dois entrar em atrito. Eu acho que vai melhorar. Natal a gente vai ter uma capoeira melhor. Não sei se lá na frente vai cair de novo. Mas hoje com a abertura, com a facilidade da internet, um capoeirista agora viajando, entendeu? A nossa capoeira mudou muito, melhorou muito. Da roda, saudade daquele axé, saudade do mestre Bimba e o doutor. A minha vida na capoeira, quando eu despertei na capoeira, eu acho que eu tinha 13, 14 anos, onde eu morava mesmo ali no Bom Pastor. E a gente tinha um grupo de amigos lá na época, né, de estudantes, tudo estudante. E a gente ouvia falar de capoeira, né? Não tinha nem noção que era, só ouvia falar aquela coisa toda, né? Caramba, quando eu vi aquela gingada lá, aqueles movimentos de capoeira, eu me apaixonei mesmo, a gente só sonhava o que era. E isso eu já fazia outras artes marciais, também através de livros, algumas coisas que a gente imaginava o que era, né? Filmes também, que era muita coisa, tipo cinema lá na escola. E ele começou a ensinar algo pra gente, o que era, que é França, o nome dele é França, até hoje ele mora no Rio, hoje é músico. Fez medicina, largou no 5º ano, e agora é músico, trabalha com música no Rio de Janeiro. Bom, aí ficou por lá e voltou de novo,
Ele chegou aqui com esses movimentos, a gente começou a treinar. Aí ele foi embora, a gente começou a treinar, fui treinando os movimentos. Como aquela coisa também, de a coisa ser mestre. Isso, desde que eu comecei a coisa, sempre fui tipo assim, líder. A galera sempre tinha uma galera, um exército atrás de mim. Lá na rua da gente mesmo. Quando ele chegou com esse gingado, né? Que ele chegou com esse movimento de gingando, caramba, isso é capoeira. Beleza. Até então, bem bacana. Ele foi embora e continuou fazendo esquema. E aí ele foi embora e eu tenho ideia que todo marinheiro era capoeirista. Aí lá vai eu, nem lembro mais o ano que foi 75 mais ou menos, ou 76. Fui fazer remo no Náutico, na roca, lá fazer remo, que era para estar mais próximo ali do cais, fazer de maneira um movimento de capoeira. E então não vinha, né? Não existia. E eu ouvi falar que tinha chegado um camarada que era o mestre índio, né? Censurava. Aí eu fui lá ver um dia, o Marcel tem esse uniforme, e por que a gente não tem? Por que não tinha? E comecei a correr atrás de pesquisar. E aí eu lembro de uma época que no final de ano fui comprar o meu ficha de material de escola e meu pai foi comigo, meu pai não sabia ler. E eu vi um livro disso, não me engano, na época, Capoeira Semestre, bem antigo mesmo. Lá Martins. É, ele mesmo. E aí eu falei, pai, esse livro aqui também, aí eu tenho que comprar esse livro aqui. Aí ele automaticamente já comprou o livro, numa boa, aí eu fiquei vendo, muito em cima de São Paulo, né? A parada lá. A visão. E também eu vi aquela coisa da uniforme, ó, tem um uniformezinho, vamos pronunciar. E comecei a correr atrás de tecido, brim na época, e comecei com a minha mãe a costureira. E comecei a fazer o uniforme, quadra, que era comprar o selo. E começava a organizar as coisinhas bacaninhas. E a sociedade foi vendo. O pessoal foi vendo que a coisa era legal, né? Pelo menos aquele grupo era legal. Fui pro outro, chegar e vi aquela cena. Eu, bicho, eu acho que eu desistia. E eu fazendo a capoeira e vi que não era nada disso. Cara, que isso é muito massa, isso é muito bacana, gente, sabe? Não acredito, cara. Aí eu fiquei lá. E aí eu tentei fazer meu exército. E aí começou, da Bernardo Vieira, bicho, ali do Aliquinha, até a Terra da Esperança ali, bicho, eu comandava tudo. Tudo em relação à capoeira, era com o negão, o canelão, entendeu? Era canelão. E aí, sei que numa época dessa aí, uns comentários desse, a gente ia fazer uma roda no sábado, na Cidade da Esperança. A gente tinha marcado uma roda lá com o pessoal da Esperança também, que tinha os baianos, que passavam por lá, junto com o pessoal da Esperança, que era Enoque, e outras pessoas que também eram baianos e jogavam capoeira entre eles lá também. Bacana. E aí a gente juntava todo mundo e fazia uma roda no sábado. Bicho, era muito massa. O primeiro contato que eu tive realmente com aula certinha foi com o mestre índio. E aí eu vi, pô, cara, completamente diferente do que eu fazia, né? O jeito do gingado, de aplicar os golpes, martelo, bem tal, mas foi rápido. Né? Eu tinha um exército ali, eu fiquei uma primeira semana, ninguém sabia quem era que eu estava lá, e aí eu encontrei com o Luinha, com o Robson nessa época, Queixinho também, que é um das antigas, até hoje tá comigo também, pior que hoje está comigo, Queixinho. E aí, 2, 3 semanas, já estava envolvido demais com o mestre índio, já com a capoeira. Comecei a tomar conta da academia junto com ele, já comecei a fazer, sabe, porque até então eu vinha fazer capoeira com ele, mas eu tinha um exército, ele nem sabia que eu estava com o exército de capoeirista na época, né? E eu fazia capoeira à tarde e à noite comandava minha equipe. Muita gente que era na comunidade que eu dava mesmo. E na época de 71, aqui chegou o grupo Olodum. Não é esse Olodum que hoje falando, é o grupo Olodum, chegou da Bahia, que era junto com Camisa, Mestapan, e outros camaradas da época, né? Acordeon, a galera boa, que hoje são os baluartes da capoeira, passaram por aqui Natal, passaram uma semana aqui em Natal. 71? 71, fazendo Diaburas da Bahia, o show era, né? E eu tive a oportunidade de ver isso, cara, sempre no Teatro Alberto Maranhão, esse show em 71. E foi um também, aquela sua pergunta, que eu vi essas imagens, caramba, eu tô certo, eu tô ficando certo, vi o gingado, aquela coisa, pô, parece o que eu faço. A gente que não tinha nada para fazer, não tinha nenhuma atividade, alguma roda extra, a gente dizia, a gente ia na Praça Fabiano Maria, mas ali no banco tinha uma pracinha de Kennedy, se não me engano, ali, né, na época. Então a gente fez uma boa roda ali de divulgação. Até então eu cheguei a conversar com a Strinda uma vez, na época, a gente começou a fazer rodas beneficentes. E na época tivemos enchentes, não sei aonde, a gente fazia rodas para arrecadar fundos, para ajudar as pessoas. Então a gente fazia isso, o grupo na época, né? O Terra do Sol junto, mas a gente ia fazer isso, rodas beneficentes. Como era a relação desses grupos? Vocês se encontravam, vocês falavam? Não, bicho, particularmente não. Eu, como eu tava assim, eu ia toda tarde pra academia, lá do Mestre Índio, eu ficava lá e tal, e de repente voltava pro meu trabalho, era focado no meu trabalho lá, minha galera lá, direto. A partir de 4 horas da tarde até 9 horas, 10 horas eu tava lá com o meu pessoal, nem eu ia falar. Essa coisa que aconteceu, que dizia que tinha essa coisa toda, isso aconteceu com a galerinha que morava no Alecrim ali, que era aqui, treinava com índio, que morava no Alecrim, que era Robson, Lulinha, Calunga, uma época da Guari, tem uns 10 ou 15 capoeiristas com índio que moravam ali no Alecrim. Imagina esse treinamento que eu dou hoje aqui, eu tava 30 anos atrás, caramba. A mesma sequência de aula, a mesma coisa. Eu acreditei na capoeira.
acreditei na capoeira, eu acho que nem parei. A ver que eu falo que eu gosto desse cantinho. Eu chego aqui, sento aqui, começo a repetir, passar um fio na minha cabeça. Os não que eu levei na cara, sabe? De pessoas que era para ajudar, de mestres que era para apoiar, que não acreditaram, e que eu olho para trás. E o que eu consegui com capoeira, eu já viajei o mundo todo com capoeira. A capoeira já me levou para um bocado de lugar, sabe? Fora do Brasil. Eu consegui vários países com a capoeira, né? E meu objetivo era assim, a capoeira vai ter seu local, tem que dar respeito, tem que ter muito cuidado com o que ele faz. Meu nome é Caio dos Anjos, né? Conheci na capoeira como Caio dos Anjos, né? Nome de batismo, né? Caio Marcelo dos Anjos Veras. Essa questão de usar o nome dos Anjos foi uma forma de homenagear o meu avô, que é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu comecei a treinar capoeira final da década de 70, começo da década de 80, né? Com o mestre Marcos, no Alecrim. E foram 21 anos não. Eu tive um período de saída nacional, eu fundei a Associação de Capoeira Arte e Vida. Mas na verdade são 30 anos com um único mestre, né? Uma pessoa que eu me orgulho muito. Que foi em frente à casa dele, agora foi muito pouco tempo, foi em frente à casa dele. Tinha um primeiro andar, onde ele dava aula, dividia a sala também com um taekwondo. A gente teve momentos que foi na casa dele, onde ele dava aula. Outros momentos foram também, teve um período que ele deu aula num conselho comunitário que tem por trás do mercado da SEIS, ali imprensado entre a Prudente de Moraes e aquela rua que passa em frente ao Maristela, né, que vai dar na cidade. E ali foi um reduto de capoeira durante muito tempo. Quem é que frequentava esse reduto? Quem é que estava ali presente? Na verdade, o reduto de capoeira que eu digo pelo seguinte, porque dali, quando começou o Gernes, a gente tirou toda uma turma que participou. A gente participou dos Jogos Escolares desde o princípio. Né? E qual muitas ano foi, vezes. você lembra? O ano dos Jogos Escolares, o início? Olha, o início não, mas é fácil a gente achar porque ele fez 21 anos agora, né, de capoeira nos Jogos Escolares. Né? Esse foi o 29º Gernes, não é isso? Então tem 20 anos. É regra de 21 anos atrás, a gente está em. 85, né? 86? Nessa faixa. O primeiro atleta ouro, essa modalidade quando foi criada, o primeiro atleta ouro da história do Gernes, na modalidade de capoeira, foi um aluno meu, foi o Robson, na categoria menino masculino, dali. Muita gente hoje está aí, eu digo sempre isso, tá porque comeu na borda de um prato e foi o mestre Marcos quem fez, essa é a verdade. O Caboclo, era o Baltazar, era o Daniel, era o Pepé, era o Osias, né, que é o Timbu, era o Dijá, que era o chamado Palhinha. Né? Tinha também ali, que ia mais esporadicamente, que essa era a turma que segurava mesmo a roda. Né? Tinha o Daniel também, né? O instrutor Daniel não, lembra disso? Baltazar. Baltazar foi quem criou aqui um grupo que teve uma força grande, que foi o Grupo Zumbi. Né? Sempre foi, a verdade é essa, sempre foi muito separatista, entendeu? Por diversas questões. O índio, ele foi um camarada, eu respeito muito como mestre, eu digo que são as duas vertentes da capoeira daqui do estado, né? Que é o mestre Marcos e o mestre Índio, que deles saiu a capoeira que está aí hoje, alguma coisa que veio de fora, mas a essência, a base foi essa. Durante um bom tempo aqui, você era aluno do mestre Marcos, você era aluno do mestre Índio. O índio tinha uma capoeira muito para violência. Né? O índio, na época, ele se gabava, ele dizia, um aluno formado meu que troca pau com qualquer faixa preta de karatê. Mas isso não é tudo, né? Porque eu acho uma deficiência grande do mestre que vai para a academia do outro, junta 6, 7, 10 alunos para sair fechando a academia dos outros. Eu acho que isso não é política de ninguém. Um período aí, a década de 80, realmente ela tem uma efervescência grande, algumas coisas aconteceram, né? A gente teve alguns encontros aqui nacionais, né? Que o pessoal do Cordão de Ouro organizou, né? O pessoal da Boa Vontade também organizou. Uma roda também que eu me lembro bem, que o Irani fazia, era ali na praia, um pouco antes da estátua de Iemanjá, aquela praça que tem, que era a churrascaria que tem ali por trás.
Tinha um postinho, tem um posto que tinha, né? Aquela praça ali sempre tinha uma roda também, que era bem tradicional. E tem muito aquela coisa de visitar a academia do outro. Porque, como eu disse, hoje a gente tem a facilidade muito grande de CD, de disco, de livro. Eu me lembro que nessa época, era uma revista que saía uma vez por ano, todo ano a mesma revista. Né? De artes marciais, praticando capoeira, parece que era praticando capoeira, uma coisa assim. Duas. Um era com o mestre Pinati, né? Com 2 alunos dele negros, ele brancão, careca, com berimbau, e 2 alunos negros afocados, né? E a outra era 2 brancão lá da Federação Paulista de Capoeira, né? Um dando um martelo e outro dando uma esquiva. Era a mesma revista, a mesma edição, as mesmas coisas que saía. A gente queria alguma coisa sobre capoeira, tinha que comprar revista de arte marcial, aí saía uma notazinha sobre um evento que alguém fez em São Paulo, ou no Rio, ou na Bahia, né? Aquela coisa toda, que era muito, muito escasso realmente. Eu sempre fui aluno do Marcos, mas o meu grupo, né, quando surgiu, era Quilombos do Brasil, Marcos Filho de Zumbi. Depois, quando o Marcos adotou o nome nacional, eu fui o primeiro aluno do Marcos a ter o direito de usar o nome da Nacional. A capoeira entra nos germes, né? Começa aquele boom, as escolas particulares começam a abrir espaço, que era onde muitas vezes você tinha a possibilidade de ter uma remuneração, né? Que na escola pública era um trabalho voluntário mesmo, né? Então muita gente começou a querer, né, tá realmente, tudo o processo, tá fazendo capoeira, e pessoas que tinham outra cabeça, porque você pode pegar uma pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer faixa social, né, ensinar capoeira. Muitas vezes aquele menino da escola pública, não sei por que cargas dava, mas isso é fato, ele vai ter uma facilidade maior de aprender, eu não sei o que é. Ele disse, não, a gente faz isso, faz aquilo, e não sei de onde ele também, nunca perguntei de onde ele tinha aprendido, visto a capoeira, né? E fiquei ficando na apresentação com ele e ganhava ponto na escola. Aí quando foi em 79, finalzinho de 79, veio um rapaz por nome de Givaldo Dantas, dar aula no Conselho Comunitário Saudade Unida. Eu fiz na matrícula. Aí comecei a treinar. E o Givaldo foi uma pessoa que ele, até hoje ele fala que é didático, né? Ele aprendeu sozinho, por livros, e até hoje ele segue o mundo da capoeira sem mestre. Eu que dou uma força para ele, até o início. O Givaldo me chamou e falou, Aninho. Ele vem de São Paulo, mestre? Ele veio de São Paulo em 80, foi no ano 80 mesmo, né, que ele veio de São Paulo, veio uma visita, a família familiares que ele é aqui do Pitangui. E nisso ele ficando, abrindo a escola. Em 82, Givaldo chegou para mim e falou, Irani, olha, você tem um potencial muito grande, eu não tenho mais como lhe orientar. Eu queria que você fosse treinar com o mestre Inho. O mestre Inho na época foi uma revolução, né? Nos anos 80, aqui, que ninguém sabia nem que era um batizado, ele foi quem trouxe essa novidade batizada. Aqui existia o mestre Marcos, Milton Martins, Milton Guedes, um monte de gente que existia, o irmão de Givaldo, que era o nome de Givaldo, era Gilmar, já dava aula, o pessoal do Guedes, outros marinheiros que tinham por aqui, o pessoal de Maruíza, tinha um trabalho, o pessoal do Maruíza, o pessoal da Roca, tinha um trabalho, e foi justamente esse pessoal, o Nego Henrique, que eu acho que era do Maruíza, foi justamente esse pessoal das Rocas, esse pessoal do Maruíza, que eles eram rival, eles não podiam se cruzar. E o mestre Inho fez essa união dessas pessoas.
O mestre chegou na época, batendo em todo mundo. A capoeira aqui era muito fraca. Ele veio de uma escola de alto nível, que era do mestre Limão, o mestre Valmir, esses grandes mestres de São Paulo, que muitos já foram, Paulo Gomes, né? O próprio mestre Suassuna, que fazia parte daqueles capoeiristas de São Paulo, o mestre Suassuna, mestre Brasília, tinha grandes nomes da capoeira. Quer dizer, as condições dele foi muito melhor do que as pessoas local. Tinha um cidadão aqui que já faleceu, por nome Nego Chimba. Disseram que ele dava em 5, 6 camburão com a capoeira, mas era fazendo aquele, rodando o pé no chão, não sei o que, lá vai e batia não sei quantas viaturas. Isso é a história que esse cara vem antes do mestre Marco, né? A capoeira do mestre Índio era uma capoeira técnica, com os golpes perfeitos, por exemplo. Quais eram os golpes? Benção, martelo, chapa, asfixiante, galopante, cabeçada, que para a época a gente fazia queixada, armado, não sabia nenhum do golpe. Em 1935, foram, pra gente aqui, quem sai capoeira daqui antiga, mentiroso. Vai mentir por quê? Qual o mestre velho que tem aqui? Tem algum mestre velho aqui, mestre velhinho aqui, pra gente, sei lá, conversar com ele, mestre, aquilo outro. Não? Agora tem grandes registros, né? Em 1964, o mestre Canjiquinha, com o seu grupo de show, ele veio fazer uma apresentação de capoeira na Casa do Veraneio, do tal governador, na época, o governador Luiz Alves, em 1964, vê essa apresentação de capoeira. Se vê essa apresentação de capoeira, é porque já existia capoeiristas no nosso estado. A capoeira mais antiga que nós temos registro aqui é São Jardim de Pibu e Nízia Floresta. Eu fui treinar com o mestre Índio em 82. Lá ele já tinha muitos graduados, como Cledilson. Quem é que estava lá nessa época? Né? Cledilson, Toro, Kiko, Léo, Buica, Robson, Lulinha, Marco Vinícius. Quintal, começou no quintal da casa da avó do mestre Índio. Depois, quando eu comecei a treinar nas rocas. Quando eu comecei a treinar com o mestre Índio mesmo, ele tinha acabado de sair lá da casa da avó dele e alugou junto com o menino do judô, que era Lio. Lá ele começou a trabalhar capoeira. O rapaz dava aula de judô. Eu treinei com o mestre Índio até de 82 a 87. Ele achou que eu estava querendo tomar espaço dele, ou mais ou menos isso, ele tinha parado. E para acabar com esse pensamento dele, eu disse, não, a partir de hoje eu não faço mais parte da Terra do Sol. E fiquei sozinho. Onde é que vocês jogavam? Onde é? Na cidade? Qual o espaço que vocês usavam? Jogava muito na praia, né? Fazia muita roda de praia. Não, Praia do Meio. Não, Ponta Negra. Quem queria ir para Ponta Negra? Ponta Negra é do outro lado do mundo. Hoje Ponta Negra é aqui, né? Mas na época Ponta Negra era do outro lado do mundo, não existia nenhum. Era Areia Preta, Praia do Meio. Não, era Praia do Meio. Surgiu depois que aconteceu muita confusão para aqui, confusão para ali, algumas coisas. Foi as pessoas que começaram a falar que era capoeira de Angola, que era a capoeira regional. Na época, quando eu comecei, eu sabia que era o berimbau. A gente começou na vitrola, né? Tem uma disputa muito grande, né, do mestre Índio com o mestre Marcos, né? Disputa de território, marcação de território, né? Mas eu, particularmente, eu nunca tive problema com nenhum capoeirista. Eu tenho o maior carinho pelo mestre Marcos, respeito ele demais. Ele vem desde a década de 60, né, lutando pela capoeira. Não procurar mestre, não. Eu viajava, continuo viajando, me encontrando com esses mestres, como você viu fotos minhas aí. Eu em Curitiba, eu em Salvador, eu fora do Brasil. E eu comecei a viajar. Eu vou viajar e vou buscar mais para o meu conhecimento, porque você aprende capoeira com o convívio com esses grandes mestres.
Vamos lá que hoje pode chover, então vamos fazer a coisa flex.